Olá, meus irmãos, estamos para mais uma devocional, continuamos no Salmo 37, dessa vez a parte 2, e nosso título é O Fim da Injustiça sob ótica correta. Lá no versículo 10 do Salmo 37, Davi escreve: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Apesar da injustiça ser uma das marcas do homem após a queda, uma das coisas que nós mais nos queixamos a Deus é das injustiças. Ou seja, mesmo o homem mais injusto se queixa das injustiças que ele vê ou que ele sofre. Eu mesmo, às vezes, depois de reclamar de alguma injustiça que na minha mente, uma injustiça que eu sofri, de repente me vejo me perguntando, mas como que eu estou me queixando das injustiças se eu sou o mais injusto dos injustos? Então essa é uma realidade que nós vivemos. Quando nós vemos esse salmo, lá no versículo 1, Davi fala para que não nos indignemos por causa dos malfeitores. Lá no versículo 7 ele também diz: não te irrites por causa do homem que leva a cabo o seu caminho, que pratica o mal, não te irrites por causa dele. Ou seja, tudo isso aponta para um fim. Lá no versículo 9, Davi também escreve que os malfeitores serão exterminados. Então, vai acabar a injustiça. É isso que ele está anunciando aqui. Para que o fiel não se irrite, não se aborreça, não se desespere, porque a injustiça vai ter um fim. Esse fim da injustiça implica no extermínio dos malfeitores, no extermínio daqueles que praticam o mal. Nós somos esses que também praticam o mal. Não há justo nenhum sequer, é o que Paulo afirma lá em Romanos capítulo 3, versículos 10, não há justo nenhum sequer, e nós nos enquadramos nessa situação, ou seja, exterminar os malfeitores, para que a justiça se estabeleça, seria nós sermos exterminados, porque só assim poderá haver alguma justiça. Para nós cristãos, agora, uma coisa interessante, Davi, quando ele está dizendo isso, não te irrites por causa dos malfeitores, não se aborreça com eles, ele está excluindo aqui o povo de Deus, o povo da aliança. Ele exclui os judeus. Israel está de fora dessa situação de malfeitores, do extermínio. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com o seu povo. Era um povo escolhido, era um povo separado para anunciar a glória de Deus. Então não estava o seu povo incluído em meio aos malfeitores, ainda que eles também fossem os que cometessem o mal. Para nós cristãos isso faz sentido, porque segundo as Escrituras, nós vemos lá em Romanos 8:1, Paulo escrevendo que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, não há condenação para nós. Ainda que cometamos ainda o mal, as injustiças, nós não estamos incluídos entre os injustos, por conta de Cristo. Jesus mesmo afirmou, daqueles que vêm a mim, nenhum será lançado fora. Nós estamos dentro dessa aliança. Ele também fala, Jesus num discurso, ele fala em João 3,18, que quem nele crê não será julgado. Então, nós estamos fora dessa situação. Então, como que vai haver o final da justiça enquanto nós ainda permanecemos e cometemos injustiça, enquanto os malfeitores estão presentes cometendo as injustiças? Desse modo, nós chegamos à conclusão que o fim da injustiça somente se dará com o fim dos ímpios e com a glória dos escolhidos, dos eleitos, do povo de Deus. Fatos esses que somente ocorrerão naquele dia quando Jesus voltar. Quando os ímpios forem lançados, como diz Apocalipse, no lago de fogo.
quando de fato as primeiras coisas passarem, como diz lá em Apocalipse 21, no versículo 4, quando as primeiras coisas passarem, e nós estivermos vivendo naquele lugar onde não há morte, nem tristeza, nem pranto, nem luto, nem dor. Somente então, verdadeiramente, a injustiça desaparecerá. Creio que por vezes nos falta, ou mesmo não nos recusemos em aceitar o fim das injustiças sob a ótica correta. Que ótica correta é essa? É que é apenas naquele dia. Enquanto não chegar aquele dia, as injustiças ocorrerão. Mas independente daquele dia não chegar, mas com a certeza que nós temos que ele está prestes a vir, nós devemos, conforme a exortação do salmista, não te indignes por causa dos malfeitores. Não te irrites por causa daqueles que levam a cabo o seu caminho, que praticam o mal. E de fato, os malfeitores serão exterminados. Quando? Na volta do Senhor. Somente naquele dia. Naquele dia sim vai acontecer o que Davi escreve aqui no Salmo 37, no versículo 10, que é o nosso texto básico: procurarás o seu lugar e não o acharás naquele dia. Porque agora a gente acha fácil malfeitores. De repente nós olhamos para o espelho e vemos ali um pecador, vemos ali alguém que é imperfeito, vemos ali alguém que ainda está lutando para andar corretamente. Naquele dia, então serão envergonhados, como diz lá o versículo 19, os malfeitores, os ímpios serão envergonhados. Só no fim, como diz lá no versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão. Então, irmãos, o fim da injustiça é certo. O fim da injustiça vai acontecer, mas nós temos que ter o fim da injustiça sob a ótica correta, ou seja, na volta do Senhor. Quando, como diz em Apocalipse 21:4, as primeiras coisas tiverem passado. Enfim, apenas quando vier o que é perfeito, reinará a justiça. Hoje não é possível, pois ainda estamos aqui em carne e osso. Na verdade, mais carne, por assim dizer, os irmãos entendem carne, mais carne do que osso. E é preciso que o nosso corpo mortal se revista de mortalidade e glória para que a justiça se estabeleça. Vai vir o fim da justiça? Vai. Vai chegar? Vai chegar. Mas eu tenho que ter isso sob a ótica correta, na volta do Senhor Jesus, quando tudo estiver plenamente restaurado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a esperar com paciência esse dia. Que o Senhor nos ajude a, como exorta aqui o salmista, a não nos indignar por causa dos malfeitores, a não nos irritar por causa daquele que leva a cabo o seu caminho e pratica o mal, e nós vivemos na confiança, na certeza, a convicção de que os malfeitores serão exterminados, mas que nós, por sermos povo de Deus, por termos uma aliança com o Senhor em Cristo Jesus, nós seremos justificados, e então haverá um reino de justiça e paz. Que Deus nos ajude a aguardar com alegria, com esperança esse dia. Deus nos abençoe.